Bom, então, as perguntas são como o seguinte. Então, sequência overhead claramente, são circuitos que garantem que os dados passam em sequências pelo design. E backdriving significa que a entrada de LED é afetado ou modificado pela saída do LED. Agora vamos olhar como é possível criar arquiteturas de flip-flops e LEDs para passar dados na forma sequencial por nossos circuitos. Bom, vamos começar com os flip-flops, que é a técnica mais utilizada. Então, nós temos aqui o flip-flop 1, o flip-flop 2, e sabemos que os flip-flops começam a passar os dados na borda subida ou descida, nesse caso, e para os próximos exemplos vamos utilizar a borda subida para o elemento que passa os dados. Então, vocês podem ver, quando nós temos a borda subida, os dados entram aqui no nosso circuito, eles passam aqui no circuito e eles têm que chegar antes da próxima borda subida para que o flip-flop ainda pode gravar os dados internamente. Na próxima borda subida, estes dados são passados para a saída deste flip-flop e eles passam de novo. Então, o TC é o período do nosso clock. Bom, uma outra possibilidade é utilizar LEDs. Isso tem vantagens e desvantagens. Vamos ver, nós temos aqui 2 clocks. Isso já é uma desvantagem. Nós temos aqui clock phi1, phi2. E eles são colocados alternamente. Né? Então, primeiro clock 1, depois clock 2, clock 1. E vocês podem ver, esses 2 clocks são com formas diferentes. Então, o clock 1 está alto aqui, o clock 2 em 0, e aqui o clock 2 está em 1 e clock 1 está em 0. E nós ficamos com a convenção que o LED é transparente quando o clock for 1 e opaco quando o clock for 0. Bom, então temos aqui o tempo do clock TC, que é o período do clock, que é metade. Então, quando o clock 2 começamos com o período de clock, a segunda parte do período de clock. Bom, e aqui nós podemos ver de novo, na borda subida, nós começamos a passar os dados da entrada do LED para a entrada da lógica combinacional. Agora, em comparação com o flip-flop, o LED fica transparente. Né? Então, enquanto que esses não ficam em 1, mais dados podem entrar aqui. Mas ok, então nós começamos aqui nesse ponto. Os dados entram na lógica combinacional. E quando o segundo LED muda, quando o clock do segundo LED muda de 0 para 1, esses dados que estavam aqui agora podem passar para a segunda parte dessa estrutura e eles têm que chegar aqui até o início do próximo ciclo de clock do LED que é controlado com clock 1. Então, vamos ver aqui, temos aqui um certo tempo de overlap para garantir que não acontece que os dados passam aqui totalmente para o nosso circuito. Porque nesse caso nós precisamos parar os dados. Né? Então, nós precisamos evitar que temos aqui uma condição que os dados passam em uma vez. Né? Então, nós queremos evitar disso. Por isso, nós temos aqui este período de overlap, aqui também, para garantir que os dados realmente são parados aqui e não passam. Ok, e temos mais uma terceira possibilidade que tem algumas vantagens, mas em geral uma técnica que é difícil de implementar, porque neste caso nós usamos um sinal de clock pulsado. Então, parece um pouco como um flip-flop. Então, nós temos aqui a nossa borda subida e só para um período muito curto, esse LED fica transparente, depois ele fica fechado. Então, nós temos pulso aqui, os dados entram aqui e ele tem que estar chegados no próximo LED, quando o próximo LED muda de 0 para 1.
Então, usamos aqui um pulso, de novo, parece um pouco como um flip-flop, mas não é tão fácil controlar esses pulsos. Então, é uma técnica que é menos utilizada nos LEDs ou nos circuitos atuais. Ok, então vamos olhar aqui nos vários tempos características de um LED e um flip-flop e lógica combinacional. É importante conhecer estes tempos e também entender as diferenças. Então, vamos começar primeiro com nossa lógica combinacional. A lógica combinacional tem um atraso de propagação. Então, isso é realmente o atraso máximo que os dados precisam para chegar de A para Y. E aqui é um atraso sobre o qual nós falamos algum tempo atrás, nas primeiras aulas, que é o atraso de contaminação. Então, isso é o atraso mínimo entre A e Y. Então, quando vocês têm um inversor, então, nesse caso, os dois são iguais. Mas imagine quando vocês têm, por exemplo, um NAND 2, vamos aqui. NAND 2. E se vocês lembram das primeiras aulas, por exemplo, existe uma diferença se por exemplo, esses dois, os dois PMOS mudam no mesmo tempo ou não. Então, quando eles mudam no mesmo tempo, se nós usamos o nosso modelo RC, nós temos neste caso dois resistores em linha e neste caso a resistência é menor do que quando vocês têm um resistor sozinho, quando muda um sinal só. Ok? Então, por exemplo, quando esses dois PMOS mudam de 1 para 0, se eles são abertos para carregar a saída, neste caso, saída um capacitor de carga, e neste caso, se os dois recebem um valor 0, os dois são ligados e a resistência é a resistência paralela desses dois transistores, então a resistência geral é menor do que quando vocês têm só um transistor, então o valor lógico é o mesmo na saída, mas a mudança é mais rápida. Então nós não podemos ver, nós temos aqui dois atrasos, um atraso mínimo, atraso máximo. Então isso é falado com este atraso de contaminação. Além disso, temos mais atrasos sobre que eu vou detalhar em breve, mas aqui é muito importante perceber que esses são atrasos de flip-flop e LEDs, mas nem os flip-flops não têm todos os atrasos que o LED tem. Então, nós temos aqui, de novo, um atraso de propagação de combinação entre clock e saída para o LED e para flip-flop. Isso é interessante, mas aqui, por exemplo, nós temos aqui dois atrasos de entrada para a saída, de propagação e de combinação, que são só presentes nos LEDs, mas não nos flip-flops. De novo, temos aqui o hold time e o setup time de um LED e um flip-flop. Então, como já falei no início, nós temos aqui esses dois atrasos para a lógica combinacional. Então, nós temos aqui a nossa entrada A, que está aqui, e a saída Y, que está aqui. E, como já falei, existe a possibilidade que nós temos o atraso mínimo, que é atraso de contaminação, e nós temos o TPD, que é o atraso máximo, atraso de propagação máxima. Então, quem ainda não conhece esta forma de apresentar dados, então isso significa que A tem aqui um valor 1 ou 0, e agora A muda de 0 para 1 ou 1 para 0, não importa qual mudança ele faz, e aqui no Y a mesma coisa, o Y tem um valor 1 ou 0, e então ele entra aqui uma fase que ele pode assumir qualquer valor, e depois ele fica de novo um valor de 1 ou 0, e vocês podem ver, os tempos de mudança são estes tempos. Então, o Y só vai começar a se mudar a partir deste tempo. Bom, no flip-flop, podemos ver, nós temos aqui, primeiro, o atraso de propagação entre C e Q. Então, nós temos aqui o T, P, C, Q. Então, P é propagação, C é clock, Q é saída. Então,
clock C, Q, D é a entrada. Então, nós podemos ver. Nós temos aqui um atraso entre o clock muda e a saída muda. E nós temos aqui um atraso máximo e o atraso mínimo, que é a contaminação. Então, primeiro C aqui não é clock, mas é a contaminação. Contaminação, C, clock, Q, saída. Ok? Então, nós temos aqui os atrasos mínimas e máximas que um valor que é internamente salvo no flip-flop vai passado para a saída. Ok? Não temos um atraso D para Q, porque não é um flip-flop. Então, não temos uma conexão direta entre D e Q. Além disso, nós temos aqui dois tempos muito importantes para um flip-flop. Um é o tempo de setup e outro é o tempo de hold. Então, o tempo de setup é o tempo que os dados têm que ser estáveis até o clock muda. No próximo slide vou ter isso um pouco mais, mas por enquanto é importante saber que nós temos aqui um tempo máximo que os dados têm que ser estáveis antes que o clock muda. Se os dados aqui, por qualquer razão, mudam dentro desse período, é possível que o flip-flop não vai armazenar o valor correto. Então, você tem que garantir isso. Ou seja, quando vocês calculam mais tarde os atrasos, tem que garantir que o atraso que nós temos tem que ser reduzido pelo tempo de setup. E tempo de hold é uma coisa parecida. Tempo de hold significa que os dados na entrada têm que ser estáveis depois que o clock mudou. Então, o clock agora mudou de 0 para 1. Então, neste caso, nós passamos o valor interno para a saída e nós temos aqui ainda esse tempo aqui, esse tempo de hold, que os dados têm que ser estáveis. Vamos ver por quê. Vamos começar primeiro com o tempo de setup. Então, o tempo de setup é baseado aqui nos atrasos internos que nós temos no flip-flop. Então, vocês podem ver, se D e Φ mudariam no mesmo tempo, pode acontecer que os dados não passam mais aqui no inversor e a porta de transmissão. Ou seja, se o D muda tarde demais, ele não vai passar o X. Aqui vamos lá, D e o Φ, que é o clock, se eles mudam no mesmo tempo aqui, ou seja, o Φ, quando ele muda de 0 para 1, ele vai se desligar. Vai fechar, na forma de que o D não passa mais. Porque quando ele vai ser aqui fechado e invertido. Então o Φ muda de 0 para 1, então fecha aqui e o Φ barro muda para 0. Então ele vai fechar. Então o D não pode passar mais para o X. Então isso é aqui o nosso tempo de setup. Agora, tempo de hold. Nós sabemos que essas portas aqui não são ideais. Então, ou seja, os sinais não são ideais. Então, o Φ não é retangular. O Φ é um sinal como assim. E o Φ invertido pode ainda ser um pouco atrasado. Então, nós temos aqui períodos em quais este transmission gate e esse transmission gate, que eles são ligados. Então, se vocês mudam o D cedo demais, pode acontecer na fase de transição que o flip-flop é transparente, que idealmente não tem, mas sabemos no mundo não é ideal, mas é real. Então, pode acontecer que nosso flip-flop é transparente e que D passa aqui para o Q. Então, temos de mudança, 2, latch lock. Ele fecha, ele abre, mas quando ele fecha, pode ainda acontecer que os dados passam aqui. Então, os dados aqui têm que ser estáveis até este latch realmente é totalmente fechado, depois dessa mudança do Φ para 0 para 1, para que não tenha uma conexão entre D e Q. Então, esses tempos são importantes, são essenciais e não devem ser ignorados.
Olhando no LED, podemos perceber primeiro que, né, como no flip-flop, nós temos os tempos de propagação e contaminação do clock para Q, né, que é um dado internamente vai para o Q. Nós temos também o tempo de setup e tempo de hold. Né? Então, o tempo de setup, que os dados D têm que ser estáveis antes que o clock muda e que os dados têm que ser constantes quando o clock muda de 1 para 0, né, que é para cá. Mas, além disso, nós temos também, né, os atrasos de propagação e contaminação, do D para Q, né, exatamente quando o LED é transparente. Né? Então, vamos olhar de novo aqui. Então, contaminação, propagação do clock para Q, com estes tempos aqui, né, são entre clock e saída. Nós temos o tempo de setup, né, que o D tem que ser estável antes que nós mudamos o nosso clock. Hold, né, parecido, o tempo que os dados têm que ser estáveis depois que o nosso LED entrou na fase de opaque. E nós temos esses, né, quando o nosso LED fica transparente, o atraso máximo, o atraso mínimo para transportar os dados de D para Q. Bom, agora podemos usar estes tempos para fazer definições sobre os tempos máximos do nosso signal de clock ou a lógica para garantir que nós sempre temos um circuito que funciona. Então, vamos começar com os flip-flops, né, que é de novo a técnica mais utilizada. Então, nós temos aqui nosso clock, nós temos o período de clock e para que o nosso circuito funcione, e nós nunca temos o caso que é o flip-flop 2 aqui pega dados errados, precisamos garantir que o tempo de propagação da nossa lógica combinacional é menor ou igual do que o período de clock menos o tempo de setup, né, que é o tempo que os dados 2 têm que ser estáveis antes que o clock muda, e o atraso do clock para Q1, que é esse atraso aqui. Né? Esse atraso aqui. Ok? Então, quando vocês criam uma lógica, ou quando os fermentos de síntese criam as lógicas, você pode definir um período de clock, e então o software vai tentar colocar a lógica numa forma que o atraso da lógica é menor ou igual do que essa fórmula aqui. Ou, né, tem também outro lado, também é possível, né, que a ferramenta de síntese gera o nosso circuito e depois o circuito analise o atraso da lógica, o tempo de setup do flip-flop, o tempo de atraso de propagação do flip-flop e defina, nesses dados, o período de clock mínimo da nossa lógica. Bom, no caso de LEDs com 2 fases, é um pouco mais complicado, então vamos aqui primeiro olhar na fórmula, depois vamos dar uma olhada mais detalhada nos desenhos. Então, neste caso, nós precisamos, no caso de 2 LEDs, precisamos garantir que o tempo de propagação total dessas duas lógicas aqui, né, que é a soma das duas lógicas, tem que ser menor ou igual do que o período de clock, né, que os 2 clocks têm o mesmo período, menos o tempo de propagação de cada LED. Né? Então, nós temos aqui dq, então LED 1 e LED 2, e como eu falei aqui, vamos dar uma olhada mais detalhada nessas curvas. Então, de novo, né, nós podemos ver aqui a mesma fórmula, e nós precisamos garantir que o atraso destas duas lógicas é menor ou igual do que
tempo total que nós temos, né? Então, cada período tem aqui o tempo TC, né? Período clock, menos o tempo que os dados precisam passar LED e o LED 2. Ok, agora o atraso mínimo. Isso também é uma coisa importante que você não deve ignorar. Porque nós precisamos garantir que o tempo de contaminação da nossa lógica, né? Então nós temos aqui a nossa lógica, tempo de contaminação, ou seja, o atraso mínimo da nossa lógica combinacional, tem que ser maior do que o tempo de hold que nós precisamos garantir, né? Ou seja, que nós precisamos garantir para o flip-flop 2, ou seja, o tempo que nós precisamos garantir que os dados na entrada do nosso flip-flop são estáveis, menos o atraso mínimo para que os dados passem aqui do nosso flip-flop 1. Ok? Então, por exemplo, se nós não temos nenhuma lógica aqui, né? Imagina se nós temos só um fio aqui. Então, neste caso, isso realmente pode ser um problema, né? Porque neste caso, os dados internos podem chegar aqui mais rápido do tempo que o tempo de hold do nosso flip-flop. Que é uma solução bem simples, né? Vocês colocam aqui 2 inversores, né? Que é um buffer, né? Para criar um atraso e o problema é resolvido. Do outro lado, você geram novos problemas porque esses inversores, né? Têm custos de área, têm custos de consumo. Bom, olhando nos latches de duas fases, vamos ver de novo, que também tem o problema de atraso de contaminação. Então, neste caso, precisamos garantir que os dois atrasos, né, da lógica tem que ser maior ou igual do tempo de hold do nosso, nesse caso, o LED 2, por exemplo. Nós temos aqui o LED 2. E o tempo de hold é o tempo que os dados têm que ser estáveis depois o LED entrou no modo opaque, menos o tempo mínimo dos nossos LEDs, então TCQ, é o tempo mínimo entre o clock 1 passa dados internos para a saída, né? Então CCQ, né? Contaminação, clock para Q, e menos o tempo de overlap, né? O tempo de overlap para garantir que os dados são estáveis. Então nós podemos ver o hold time aqui é reduzido com overlap. Então se vocês aumentam o overlap, o hold time é menor. Então isso nos dá uma segurança. Interessantemente, nós podemos ver que o hold time aplica duas vezes, né? Uma vez para LED 1, outra para LED 2. Que no flip-flop não, no flip-flop temos hold time só, mas se vocês olham na arquitetura de flip-flop, podem ver que no filme são 2 LEDs, então lá nós juntamos os 2 hold times dos LEDs em hold time só. Bom, agora tem algumas técnicas que podem ser utilizadas para brincar um pouco com os atrasos máximos. Então, vamos olhar primeiro no sistema de flip-flop. Neste caso, né, os dados começam a passar no circuito na borda de subida e, né, como já mostrei para vocês, é necessário que os dados cheguem antes da próxima borda de subida e menos o tempo de setup. O problema é que quando os dados chegam atrasados, esses dados não vão ser processados e o sistema vai criar uma falha. No outro lado, se os dados chegam mais cedo, nós perdemos tempo. Quem ainda lembra, isso foi uma das técnicas que nós utilizamos para essa técnica de low power, de low leakage, onde nós tentamos garantir que todos os dados chegam no mesmo tempo e
utilizando essa característica para reduzir o consumo. Então, em geral, nós podemos dizer que flip-flops têm essas bordas fixas. Nós não podemos brincar com isso. Se os dados chegam tarde demais, temos problema. Se eles chegam cedo demais, nós não utilizamos o circuito na forma 100%, ou não utilizamos 100%. Bom, se nós olharmos nos sistemas de latches, podemos perceber que nós temos uma certa flexibilidade em vez dos sistemas com flip-flops. Porque no latch, sabem que os dados podem passar pelo latch quando esse latch é transparente. Então, existe uma possibilidade que a lógica de uma estágio dos latches pode pegar tempo do próximo estágio. A única coisa que você tem que garantir é que, na soma, os atrasos são iguais. Vamos ver aqui. Tem essas duas formas de utilização. Então, primeiro nós podemos ver, nós temos aqui clock 1 para o latch 1, clock 2 para latch 2. E o que nós podemos perceber aqui? Aqui, os dados entram na nossa lógica. Bom, agora, não é um problema quando os dados não chegam no TC, meio do período do clock. Se os dados aqui chegam mais atrasados, é sem problema, porque o latch 2, aqui, ele está transparente o tempo inteiro. Então, aqui, o tempo inteiro, os dados podem passar pelo latch. E se nós temos aqui, na versão A, é mais como um pipeline, nós podemos passar este tempo que nós pegamos do próximo estágio, nós podemos passar para os outros estágios. Mais tarde, nós podemos processar, isso eu vou mostrar no segundo exemplo, mas de novo, podem ver, os dados aqui, o atraso pode ser maior. E aqui, no laço, nós podemos ver como o sistema funciona. Então, vocês podem ver a lógica do estágio, então, entre latch 1 e latch 2, pode ter um atraso maior do que metade do período do clock. Nós, no outro lado, precisamos aqui, então, uma lógica que tem um atraso menor. Mas, se vocês olham nos circuitos, isso é um caso muito comum. Vocês têm alguns estágios que têm um grande atraso. Por exemplo, se vocês pensam no processador, nós temos, por exemplo, aqui a ULA, onde você tem uma adição, multiplicação de 32 e 64 bits. E depois vocês têm uma estágio de registradores, onde vocês somente colocam os resultados em um registrador. Então, por exemplo, para esse tipo de circuito, é interessante de balancear os atrasos. Desvantagens, o circuito é mais difícil a verificar. Vamos ver agora também quanto tempo nós podemos pegar do próximo estágio. Então, o tempo que nós vamos pegar do próximo estágio, no circuito de 2 latches, tem que ser menor ou igual do que a metade do período do clock, menos o tempo de setup, que os dados têm que chegar aqui no D2, o tempo de non-overlap e o atraso da segunda lógica, que não é colocado aqui, mas o atraso aqui, o atraso da segunda parte lógica. Bom, como eu já falei, os sistemas reais têm alguns problemas, e um desses problemas é o clock skew. Então, vocês podem imaginar que o clock é um dos sinais com mais carga, mais difícil a controlar, porque tem muitos elementos que são controlados pelo clock. Então, cada registrador tem o mesmo clock, flip-flops, cada registrador consiste de vários flip-flops. Temos efeitos de temperatura, temos efeitos de voltage drop, então sempre tem uma certa variação do clock. Então, assumir que cada clock chega aqui
com uma borda ideal e sempre com o mesmo atraso. Então, podemos ver aqui que o período de clock sempre é o mesmo. Isso é ideal, isso não é real. Ok? Bom, então nós temos uma certa variação quando o clock muda para cada flip-flop. Então, eu vou mostrar nos próximos slides que essa variação reduz o tempo de propagação. Né? Porque, de novo, nós podemos pensar no caso pior. E ele aumenta também o tempo mínimo de contaminação. Então, isso tem efeito também para o hold time. E isso também reduz o tempo que nós esperamos pegar dos estágios. Então, vamos ver aqui no caso de flip-flops. Então, no caso de flip-flops, aqui vocês podem ver o clock, né, pode chegar mais cedo, que é uma coisa boa. Né? Se o clock aqui chega mais cedo, os dados podem passar mais cedo, podem entrar mais cedo na nossa lógica, então nós temos mais tempo para processar os dados. Isso é o caso ideal. Mas também pode acontecer que o clock chega mais atrasado. E isso é o caso pior. Então, nós precisamos considerar que o clock chega atrasado. Então, isso não ganha nada. E a mesma coisa aqui no segundo registrador. Né? Então, aqui também pode acontecer que o clock chega mais tarde. Isso é ideal, isso é bom para nós, porque então temos mais tempo para pegar os dados. Mas também pode acontecer que o clock chega mais cedo. Então, nós perdemos o tempo. Então, vocês podem ver que o tempo que nós temos para a nossa lógica vai ser afetado para o clock skew na forma negativa. Então, vocês podem ver que é uma diferença. Então, nós precisamos também considerar um clock skew, um valor que é definido na tecnologia, podem ver, um valor de, pode ser 10%, 5%, né? Em segundos, é uma informação que vocês recebem pela tecnologia, e nós precisamos reduzir o clock skew do tempo máximo de atraso que nós podemos usar para a nossa lógica. Para o tempo de contaminação é exatamente o opósito, né? Nesse caso, o tempo de contaminação tem que ser maior do que o tempo de hold que nós temos, né? Que nós podemos garantir que os dados são estáveis, menos o tempo que os dados precisam da parte interna passar para a saída. Mas aqui nós precisamos agora adicionar os clock skew, porque, como eu falei, né? É possível que os dados aqui que o clock chega mais cedo. Então, aqui um pouco maior de novo, né? Então, de novo, nós precisamos sempre pegar o caso pior. Né? Então, se nós falamos sobre o tempo de propagação, podemos ver o caso pior é quando o clock chega aqui bem tarde e que chega aqui, esse flip-flop aqui, bem cedo. Né? Então, isso é o caso pior. E quando nós olhamos no tempo de contaminação, de hold, nesse caso, precisamos pegar o caso pior, é que o clock chega cedo, e que agora nós estamos, os dados já podem entrar e nós não podemos garantir mais que os dados no D2 são estáveis suficientes para que eles não passem pelo nosso flip-flop. Bom, mesma coisa tem para os latches de 2 fases. Então, pode ver aqui de novo, o clock skew também entra aqui, e também para o boring também, o time-boring, também entra na forma negativa. Então, o tempo de time-boring é reduzido pelo clock skew, enquanto que o tempo de contaminação mínima é aumentado. Ok, vamos fazer um exemplo que também pode aparecer nessa forma na prova. Então, vocês podem ver aqui um circuito. Eu coloquei aqui vários tempos. Então, nós temos vários elementos. Nós temos os nossos flip-flops. Nós temos um inversor aqui. Nós temos aqui 2 NANDs. Então, eu coloquei aqui
vários atrasos do tempo de setup, o atraso do clock para Q, o tempo de hold, o atraso de A2C, né, para a lógica combinacional, né, para o inversor só temos A para Z. No NAND2 temos também no NAND2 também temos B para Z, porque são duas entradas e esse atraso não precisa ser o mesmo. Bom, pergunta é agora, qual é o período de clock mínimo sem e com clock skew? Nesse caso, definimos que a clock skew é 60 picosegundos, porque já falei que é um valor de tecnologia. Então, como calcular isso? Sim, né? Então, nesse caso, nós precisamos olhar quais são os atrasos que nós temos, que é atraso PD. Então, nós temos aqui, né, PD é da lógica, nós temos o tempo de setup do nosso flip-flop e nós temos também o atraso clock para Q. Então, sabemos o tempo de máximo, que é o inverso do mínimo. Então, o tempo que nós podemos, o tempo máximo, atraso máximo que nós podemos ver aqui é o tempo de setup, né, que os dados têm que chegar antes, que o flip-flop muda, a entrada muda de 0 para 1. O atraso interno dos nossos flip-flops. Né, e agora precisamos buscar o caminho crítico. Né, então, aqui, de forma interessante, porque nós temos aqui um caminho crítico, nós temos aqui um outro caminho aqui, não crítico, um caminho, não? Tem um outro caminho, mas se vocês olham aqui, nós temos também a possibilidade que, ou seja, nós temos este caminho e este caminho. Não? Então, isso também é uma coisa comum na lógica, então nós podemos ver aqui que é o atraso da lógica combinacional não é só o inversor, mas é o inversor mais o NAND2. Neste caso, temos dois caminhos que têm o mesmo atraso, mas precisamos pegar um só, e então soma é 127. Agora, o clock skew, coisa fácil, porque clock skew é precisa somente ser adicionado ao nosso cálculo. Então, o período mínimo é 127 picosegundos. Se nós não conseguimos o clock skew, se nós conseguimos o clock skew de 60 picosegundos, este período aumenta a 187 picosegundos. Bom, isso já leva para o quiz. E são duas perguntas. A primeira pergunta é qual não é um atraso de um flip-flop? Então, atraso D para Q, de propagação, ou propagação de Q, atraso de clock para Q, para saída de propagação, ou propagação clock Q. Outro é atraso de contaminação D para Q, então aqui nós erramos, é CCQ, e o atraso aqui de contaminação clock para Q, TCCQ. CDQ, né? Bom. E a outra pergunta é o que significa clock skew? Isso significa redução da velocidade do clock devido à violação de tempo de setup, ou tempos diferentes de chegada do clock nas flip-flops, ou diferença no tempo de setup de cada flip-flop, ou diferença de atraso de propagação do clock para Q de cada flip-flop. Bom, então as respostas são aqui. Então, D para Q não é um atraso em propagação, contaminação não é um atraso dentro de um flip-flop. E aqui clock skew é a diferença de tempo de chegada do clock para cada flip-flop. Bom, isso finaliza a nossa aula.
de hoje, de lógica sequencial, e isso também finaliza a matéria Vilas-AI Design. Então, não esqueçam, eu coloquei vários exemplos de perguntas para a prova no Moodle. E em caso de qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou escrever uma coisa no laboratório, no fórum do Moodle, e vou tentar, se possível, responder as perguntas.